Gentilmente aceitou conversar conosco um pouco sobre tudo que está acontecendo o jurista Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça no governo Michel Temer. É um prazer falar com o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. Ministro Torquato, o ministro Torquato é um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, foi ministro da Transparência, Fiscalização e CGU, foi ministro da Justiça do governo Temer, professor e um defensor das instituições. Ministro, que o cargo de ministro da Justiça é um cargo que tem um lado técnico e um lado político, não há dúvida, de forma que qualquer ocupante daquele cargo tem que saber que está lidando num ambiente político e não um ambiente asséptico de um hospital. É evidente que existem as pressões, é o deputado que liga, é o senador que liga e cabe ao ministro ter a sabedoria de conduzir isso tudo, lida com instituições como a Polícia Federal, a FUNAI e outros que são técnicos. Pergunta, o presidente da República, eu não quero pedir ao senhor que analise esse caso em particular, um presidente da República hoje, ao nomear o ministro da Justiça e eventualmente até escolher o diretor da Polícia Federal, ele consegue mandar na Polícia Federal, comandar a Polícia Federal, controlar a Polícia Federal? O ministro da Justiça comanda e controla a Polícia Federal, consegue saber quais são as investigações, deve monitorar, tem acesso às informações? Como é que funciona esse fluxo dentro do Ministério? A Polícia Federal, vou tornar curta uma resposta que é muito longa. A Polícia Federal tem duas funções. Uma primeira função é constitucional, está expresso na Constituição. Ela é a Polícia Judiciária do Poder Judiciário Federal. Ela faz as investigações que lhe são pedidas pelos juízes federais e ministros dos tribunais superiores e desembargadores federais. Nesse ângulo, ela se reporta exclusivamente ao magistrado que a convoca. Ela não se reporta nem administrativamente, nem politicamente ao ministro da Justiça e nem ao presidente da República. Ela é função operacional administrativa do Poder Judiciário. Essa é uma função constitucional expressa. As outras funções que estão na Constituição são de natureza administrativa, com tons políticos em razão da interestadualidade, as relações entre os Estados, e a internacionalidade, a relação com outros países. Aí sim, ela se reporta ao ministro da Justiça como informação, orientação, ouvir recomendações políticas. Porém, também nessa segunda dimensão, ela é independente para fazer investigações e tem, por força de lei e a própria estrutura constitucional, a capacidade de conter a informação e mantê-la pelo tempo que for necessário em caráter confidencial, porque isso é da essência da investigação. De modo que é uma instituição do Estado, não é uma instituição do governo. Essa é uma instituição fundamental. Ela é a instituição do Estado e não do governo. O compromisso dela é um compromisso constitucional com a República e com a Federação, e não com o governo transitório que gerencia a República e a Federação no momento. Que tipo de informação o senhor recebia da Polícia Federal? Eu sabia em primeira mão de manhã, nunca na véspera à noite, nunca admitia nem na CGU, nem na Ministério da Justiça que eu fosse avisado de véspera das muitas operações de investigação, para ter certeza que se houvesse alguma falha, algum vazamento, jamais seria do meu gabinete. Nos dois ministérios isso ficou muito claro. Depois de iniciada a investigação, é que eu era informado ali pelas 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. Mas quando a força policial já estava na rua, já estava cumprindo a demissão. Aí eu sabia qual era a investigação e qual era a ordem judicial. A ordem judicial sempre estava sendo cumprida. O senhor, como ministro da Justiça, era normal que o senhor telefonasse ou fizesse contato com os superintendentes da Polícia Federal e não com o diretor da Polícia Federal? Não me recordo de uma única instância que eu tenha chamado o superintendente sem falar antes com o diretor-geral. Ou seja, para o próprio ministro da Justiça manter contato com o superintendente da Polícia Federal, não digo que é uma quebra de hierarquia, mas pressupõe um relacionamento que não era o seu, por exemplo. Não, havia, não vou citar nomes, apenas 2 superintendentes estaduais eram as minhas relações pessoais. Antes de com eles eu falava, mas sempre com conhecimento prévio ou do Daiello ou do Galoura. Perfeito. E esse episódio em que o ministro da Justiça, portanto, um sucessor, aliás, o seu sucessor, literalmente o seu sucessor, o senhor passou o cargo para ele, quando ele sai,
um ano e 3 meses depois, dizendo que houve uma interferência política e uma exoneração que não foi a pedido, com o propósito de comandar a Polícia Federal, acompanhar, o senhor ouve essa entrevista ou essa declaração dele, esse pronunciamento, como? Eu fico muito surpreso, porque é uma experiência que eu não tive. O presidente Michel Temer, como constitucionalista e advogado, nunca me criou esse constrangimento de pedir que eu falasse com alguém na estrutura administrativa e operacional da Polícia Federal para ter informação adiantada. Isso nunca houve. Né? De modo que no governo Temer, tanto o presidente quanto o ministro da Justiça foram institucionais, foram constitucionais. Há uma instituição com aquela dupla face que falei na primeira resposta. Então, enquanto órgão auxiliar do Poder Judiciário, ela se reporta ao juiz. O que for necessário saber, vamos aos autos. Para isso, existe na Constituição a figura do advogado-geral da União. Ele vai aos autos e procura a informação necessária para uma reflexão ou uma decisão do presidente da República. Na lista de antecessores seus estão ministros do Supremo Tribunal Federal e outros juristas que marcaram, enfim, a passagem importante na história do Brasil. Mas o seu sucessor, ele é um símbolo do combate à corrupção, ele é alguém que virou talvez uma das pessoas mais respeitadas do Brasil. Não que as outras não mereçam respeito, mas seguramente a figura mais famosa de combate à corrupção. Se alguém perguntar, fale alguém que combateu a corrupção no Brasil, vão falar Sérgio Moro. Do ponto de vista simbólico, a saída dele de um cargo como este do Ministério da Justiça, qual é a carga que isso tem do ponto de vista institucional? Não me refiro do ponto de vista político, opinião pública, do ponto de vista institucional, para o cargo que o senhor ocupou. Institucionalmente, o combate à corrupção não foi afetado. Os juízes estão aí, o Ministério Público está aí, a Polícia Federal continua aí. Por assim dizer, a vida continua, as investigações continuam, não serão afetadas, porque a magistratura, a Justiça Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal são instituições de Estado, não são agências de governo. Portanto, as investigações vão prosseguir no ritmo que sempre vieram. O símbolo deles aí é forte, porque, inegavelmente, no Brasil e no mundo, o Sérgio Moro é um divisor de águas, pela dedicação, pela seriedade, pela alma, corpo e intelecto que ele colocou no combate à corrupção no Brasil. Tornou-se um símbolo. Não foi o único. Outros juízes, ele ficou mais famoso porque tratou de casos mais famosos, mas há outros juízes federais em vários outros estados que fazem trabalho de igual repercussão, de igual relevância e de igual admiração. Do ponto de vista institucional, que foi o limite que você me botou na sua pergunta, e foi bom colocar esse limite, do ponto de vista institucional, as instituições vão continuar funcionando como estavam funcionando. Do ponto de vista institucional, nada é quebrado, nada é inibido, tudo vai continuar com a mesma disposição de força que vinha funcionando. Perfeito. Agora, quando o senhor diz nada vai mudar, tudo depende da escolha do ministro da Justiça e da escolha do diretor-geral da Polícia Federal, imagino, porque se coloca o ministro da Justiça que transige, coisa que o senhor não fez e que o ministro Sérgio Moro não fez, ou um diretor da Polícia Federal que também transige, as instituições, as pessoas têm o poder de atrapalhar o bom funcionamento das instituições, ou não? Eu acho que no caso da Polícia Federal, não. Eu estou em Brasília há 47 anos, trabalhei em vários governos. Fui advogado particular há 25 anos, público 20 anos. Eu nunca conheci um diretor, e falo isso com muita tranquilidade, eu nunca conheci um diretor-geral da Polícia Federal que sofresse pressão política a ponto de afetar a qualidade e a efetividade da investigação que estivesse em curso. Não quer dizer que não tenha tentado. Houve tentativa aqui e acolá, não no governo Temer, nem o presidente Temer, nem eu, mas outros tentaram, por razões óbvias, e a imprensa publicou, mas nunca houve consequência qualitativa institucional na Polícia Federal. Nesse ponto, como brasileiro, fico absolutamente tranquilo. E o novo ministro da Justiça que vier, ele vem numa circunstância, digamos assim, de controle ético da sociedade civil. Dizendo que, entre aspas, você não pode fazer o que Moro não fez. Moro deixou um padrão. Esse padrão será observado, seja por quem for,
porque não terá força ética nem força política para romper o padrão de ética e compromisso institucional que deixa Sérgio Moro. Ministro Torquato Jardim, jurista, foi ministro da Transparência, Fiscalização e CGU e ministro da Justiça do governo Temer. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.